Tribes of Europa chegou na Netflix com a promessa de ser tão grandiosa quanto Dark, série alemã também produzida pela mesma empresa que produziu o maior suprassumo da Netflix, na minha opinião. Desde seu trailer, a série já era bastante aguardada. Meu Deus do céu, qual vai ser a próxima produção grandiosa da Netflix Alemanha? Mas calma, vamos com calma, porque Tribes of Europa não é ruim, mas está longe de ser excepcional. Aqui nesse vídeo, então, eu vou fazer a minha análise da temporada, comentando o final e o explicando com teorias do que poderá acontecer numa possível segunda temporada. Fala galera, eu sou o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus e aqui no meu canal eu falo bastante de séries e filmes. Nesse vídeo nós vamos falar de Tribes of Europa, nova série alemã da Netflix que foi produzida pelos mesmos produtores de Dark. Nesse vídeo eu vou contar para vocês a minha análise da temporada com spoilers. Então, se você ainda por um acaso não assistiu na série, continuar no vídeo pode não ser uma boa ideia. Já vou adiantar aqui pra vocês então que eu gostei sim da série e vou sim assistir caso venha uma segunda temporada. Entretanto, a série tem alguns problemas e eu gostaria de conversar com vocês sobre eles. Tribes of Europa se passa num futuro próximo, mas apocalíptico. Em dezembro de 2029, um apagão global levou o mundo a décadas de anarquia e caos. A sociedade se fragmentou a tal ponto de não existir mais países, não existir mais limites territoriais. A ideia de nacionalismo morreu e no lugar surgiram vários micro-estados que ficaram conhecidos como tribos. 50 anos depois, em 2079, nós vemos o funcionamento dessas tribos através do olhar de três irmãos, Liv, Keanu e Elia. A série começa mostrando a Liv no final do seu arco dessa temporada. Ela está contando a história da sua tribo e contando a história dos orígenes. Ela está contando a história que a gente vai assistir, vai começar a assistir. Ela fala sobre a sua história, sobre a história da tribo dos orígenes, e diz que a guerra pela supremacia da Europa os dizimou, e termina falando sobre sua família, que a família dela está em algum lugar e que ela irá encontrá-los custe o que custar. E aí nós voltamos do tempo e começamos a ver a história do começo. A série então começa e acaba se dividindo nesses três irmãos. Nós vamos analisá-la dessa forma também, falando de um irmão por vez e começando pela Liv, porque afinal de contas foi ela que deu o grande tiro de abertura da série, que vocês vão ter que concordar comigo, não foi lá uma boa ideia. Introduzir a Liv primeiro, a deixando com esse grande cargo de heroína, não foi uma boa escolha na minha opinião, porque afinal de contas ela é a irmã mais sem graça dos três. Eu não sei se foi a atuação dela que não me convenceu, ou se foi o plot da personagem que foi realmente fraco nessa temporada, mas no final eu senti que ela foi a irmã menos interessante. Achei o personagem da Liv um tanto quanto fraco e os personagens que a rodeiam fracos também, com exceção da Greta, né? Ela deu um show de atuação, essa personagem foi boa. A jornada da Liv, entretanto, foi importante para nos mostrar como se organizam as tribos politicamente naquele lugar. A partir da visão da Liv, nós conhecemos a tribo dos Escarlates e vamos descobrir mais sobre a tribo dos Femen, porque no final dessa temporada ela foi resgatada por essas guerreiras, né, que são ali estilo Amazonas. O futuro da Liv, ao meu ver, será continuar nessa caça com o David, sabe? Ambos têm ideais opostos, vão continuar a se bicar, mas os sentimentos que um sente pelo outro vai os impedir de chegar aos finalmente. A vibe da Liv, entretanto, me lembrou bastante a Katniss Everdeen de Jogos Vorazes. Vocês também tiveram essa impressão? Uma mulher forte, que utiliza o arco e flecha e que faz o que acredita ser certo. Mas se a Liv é a Katniss, o Elia é o Frodo de Senhor dos Anéis. A jornada de Elia na temporada serviu para nos mostrar a extensão daquele mundo, além de introduzir alguns mistérios, como por exemplo aquele sobre o Dezembro Sombrio. Há indícios que os atlantianos que são responsáveis por ele. Será? Achei o arco desse personagem muito interessante de assistir e com toda certeza o Moses, interpretado pelo Oliver Masuzi, carregou a atuação da série nas costas. Ele inclusive foi um dos grandes motivos para esse plot dar certo, porque a atuação dele estava no ponto, estava impecável e cômica na medida certa. Eu achei muito legal ver ele interpretando um personagem mais divertido e mais despojado, né? Porque lá em Dark ele era um cara todo sério e muito infeliz também. Quanto ao cubo, estava bem óbvio que o Elia ia tirar o cubo na água e quando ele fizesse isso, alguma coisa grandiosa iria acontecer. O CGI nesse momento não estava lá essas coisas, dava para perceber ali algumas falhas, mas tudo bem, isso não me incomodou muito não. Vai ser muito interessante ver esses personagens se encontrando com os atlantianos, porque pensa, eles vão querer saber como que eles possuem o cubo em primeiro lugar. E desde que para chegar na cidade você precisa ter um cubo para utilizar de passaporte na Arca, a cidade de Atlantis é uma cidade intocada pelo Dezembro Negro. Nenhuma outra tribo conseguiu chegar lá. Estou ansioso para descobrir como essa sociedade se organiza e que tipos de tecnologias que eles têm lá.
algo me diz que a gente vai ver alguma coisa bem futurística desse plot da série. Mas numa possível segunda temporada, o Elia e o Moses não devem ficar lá por muito tempo não, porque eles têm essa vibe de nômade, meio vibe de Frodo de Senhor dos Anéis mesmo. Vai acontecer alguma coisa que será necessário que eles saiam de Atlantis para explorar o mundo, descobrir algum outro segredo que pode ser essencial para salvar a humanidade da extinção. Afinal de contas, tem aquele enxame sinistro vindo para a Europa, né? Tem um momento que Moses e Elia conversam com uma família de asiáticos que estavam fugindo disso, né? Esse tal enxame sinistro que se você vir, você morre. Estilo os monstros lá de Bird Box. Mais tarde, através da projeção holográfica do cubo, nós vemos uma grande onda negra, né, meio que invadindo e tomando conta de tudo ali. Muito provavelmente é esse que é o tal do enxame sinistro que a garotinha estava se referindo. E é isso que aguarda a Europa nas temporadas futuras se a gente chegar até lá. Vamos falar agora do Keanu, que foi a parte mais interessante de todas. O Keanu é o meu personagem favorito da série, mas mesmo assim, algumas coisas do seu plot foram bem previsíveis. Entretanto, a única coisa que me incomodou de verdade no plot do Keanu foi a sua primeira cena com a Lorde Varvara, porque não tem outra palavra para descrever o que aconteceu ali, foi estupro. Tirando isso, a personagem da Lorde Varvara, por sua vez, foi bem interessante, e junto com o Moses, lá do Oliver Masuzi, foram os personagens coadjuvantes que mais agregaram para a trama, mais mesmo do que a protagonista Liv. E o previsível daqui é porque quando o Keanu conseguiu o Boji, eu já imaginava que na hora da luta ele teria que lutar contra o seu pai. Falando do pai, me parece que o Keanu não é filho 100% dele, não é filho dele biológico. Digo isso por conta da conversa que o Keanu teve com seus irmãos no começo da série. Muito provavelmente ele é filho biológico apenas da sua mãe e filho, né, do pai de criação. Por isso que ele se sente meio negligenciado ali comparado com os irmãos. Em uma conversa com a Lorde Varvara, Keanu conta sobre as circunstâncias da morte da sua mãe, dizendo que só foram encontradas as suas roupas ensanguentadas. O que isso quer dizer? Sim, isso mesmo. Isso significa que a mãe do Keanu está viva. Guardem isso, para toda a série que você for assistir, se um personagem é dito morto e não tem corpo, é porque esse personagem está vivo. E se eu tivesse que apostar, eu diria que a mãe do Keanu e dos irmãos está envolvida de alguma forma com os Atlantianos e com o Dezembro Sombrio, e que o Elia irá encontrá-la, uma vez que o Elia está chegando na cidade de Atlantis. Mas em geral, eu gostei bastante da jornada do Keanu nessa temporada. Ele começou como um homem livre, se tornou um escravo, depois ele teve um upgrade, se tornou um escravo com regalias, e agora se tornou um Bozi, um guerreiro livre e leal a Lorde Varvara. Tem uma cena que Lorde Varvara, conversando com Keanu, diz que há milhares de pessoas vivendo ali nos domínios dos Corvos. Mas se vocês pararem para pensar, é mais fácil um ex-escravo ganhar poder militar naquela cidade do que uma pessoa que nasceu corvo. Peguem a Lorde Varvara como exemplo. Era uma escrava, se tornou um Bozi e aí batalhou, cresceu militarmente dentro da cidade e agora é uma Lorde. E o Keanu está seguindo esse mesmo caminho. Eu acredito que ele vai crescer muito militarmente ali dentro dos Corvos. E isso é muito perigoso, porque um escravo é naturalmente um inimigo dos Corvos. Tudo bem que o escravo ganhou a liberdade e acabou se tornando ali um corvo, né? Mas assim, se a pessoa acabar não se rompendo pelo poder, ela pode acabar destruindo esse império de dentro. Vimos que a Lorde Varvara não está 100% alinhada com essas leis, visto que no final da temporada ela disse para o Keanu o seu verdadeiro nome, o que é proibido. Keanu chegou agora, perdeu toda a sua família e matou seu pai. Eu acredito que ele vai acabar entrando em uma espiral onde parte dele quer vingança pelos seus e uma outra parte busca pela glória. Ele sempre quis ir embora da floresta. Ele sempre quis conhecer o mundo, ele sempre quis ser independente, deixar de ser origem, e agora ele tem a chance. Eu vejo o Keanu abraçando o ideal dos Corvos, ganhando cada vez mais respeito ali dentro, militarmente também, e se tornando um dos favoritos do Rei Corvo. No sentido oposto, vem Varvara, que cada vez mais perde a admiração que ela tem pelos ideais Corvos, e isso a confunde, porque ao mesmo tempo ela desenvolve sentimentos pelo Keanu. A história do Keanu vai ir se escalando, ele vai crescendo ali dentro dos Corvos, e vai se tornar um corvo, vai acreditar que ele já é um corvo e quando quase não tiver mais volta vai acontecer alguma coisa envolvendo a Liv e a sua falecida mãe que está viva, acreditem em mim, que vai fazer ele voltar para os trilhos e voltar para o caminho do bem. Escrevam aí o que eu estou dizendo. Dito tudo isso, eu concluo dizendo que gostei da série com ressalvas. Gostei principalmente da forma que a série nos fez pensar o quão dependentes nós somos da tecnologia. Eu fico pensando que se fosse eu em um apocalipse desses, eu ia com certeza ser um dos primeiros a morrer. Eu não me vejo em um mundo onde eu tenho que caçar a minha própria comida
e nem que eu tenho que me preocupar com outras tribos querendo matar a minha tribo. Imagina que vida horrível. Como eu disse lá no começo do vídeo, a série tá longe de ser uma série excepcional. Ela não é um suprassumo, mas ela também tá longe de ser uma série ruim. É uma série divertida de assistir. Essa primeira temporada me pareceu muito mais um prólogo do que realmente o ponto de partida da história. Cada personagem serviu para expandir aquele universo de uma forma diferente. Através do ponto de vista de cada um dos irmãos, nós conhecemos partes diferentes da Europa. E juntando um pouquinho do que cada um desses irmãos nos mostrou, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia macro de como que está esse continente. Eu espero que Tribes of Europa tenha a audiência suficiente para garantir uma renovação, porque eu realmente acredito que há arcos interessantes ali para serem desenvolvidos. Mas e você, o que você achou de Tribes of Europa? Bota aqui nos comentários que eu leio e respondo comentários de todo mundo. Deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Me segue lá no Instagram, que lá eu faço uma extensão do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.